Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo com Quem Faz. De novo eu aqui sozinho, o Daniel não pôde vir aqui participar dessa gravação em função de agenda, mas prometo conduzir esse episódio da melhor forma possível. E hoje eu tô aqui com uma mulher que ela é psicóloga de formação, ela é advogada, especialista em direito tributário, empresária de sucesso na parte de consultoria tributária, assessoria tributária, especialista em direito tributário. Digamos que é uma das mulheres que mais entende sobre direito tributário voltado para o agronegócio. Ela é sócio da Palim Martins. Estou aqui com Jéssica Palim. Jéssica, muito obrigado pela sua presença. Valeu. Obrigado por ter vindo. Saiu lá de Rio Preto, né? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Isso. Longe pra caramba para vir aqui para São Paulo. Obrigado pelo seu tempo e pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui participando. Eu quero muito contribuir e aprender muito nesse papo nosso, nessa troca que eu acho que sempre enriquece. Legal, legal. Eu tenho certeza. Se você que está assistindo a gente aí não sai com nenhum insight que a Jéssica passar aqui, pelo amor de Deus, você precisa prestar mais atenção, porque ela é muito inteligente, sabe de muitas coisas e vai te dar muito insight. Principalmente num ponto que eu quero focar muito aqui, que é sobre a saúde mental dos seus colaboradores, dos seus funcionários, tá? Mas, Jéssica, vamos lá. A ideia do Papo com Quem Faz é trazer um pouco da sua trajetória, lá do início da sua carreira até os dias atuais. Fala um pouco pra gente quem que é a Jéssica lá de trás, no início da sua carreira profissional. Então, a Jéssica, ela tinha um sonho de fazer psicologia, né? Eu sou filha de pastores, então vivi dentro de igreja e a gente sempre teve aquela questão de que igreja é um lugar que tem muita gente doente, né? Porque a gente sempre... Ninguém vai para a igreja muito feliz e tal, vai para agradecer depois, né? Mas no início você vai sempre buscando soluções para os seus problemas. Pedindo, né? Pedindo. Então, a psicologia sempre esteve muito presente na minha vida. E eu fiz psicologia, né? Depois eu fiz especialização aí em sistêmica, né? Em terapia familiar. Só que eu casei. E o Altair também fazia psicologia. E aí Só que, né, com 22 anos... Você procura um psicólogo com 22 anos de idade? Uma menina, dificilmente, né? Não. Hoje em dia já mudou um pouco isso, sabe? Já mas tá ainda melhor. Existe esse, mas ainda esse existe preconceito, né? O que uma garota de 22 anos tem para me ensinar de experiência de vida? E como ele já trabalhava com contador, né? Ele fazia captação de crédito de produtor rural para recuperação de crédito CMS, né? E aí... eu falei, vamos concentrar naquilo que está pagando as contas e a psicologia a gente vê depois. E foi isso que nós fizemos. Então, a psicologia ficou um pouco de lado e nós começamos a dar foco no crescimento do nosso escritório. Que aí a gente casou, montou o escritório, era eu e ele só, e fomos colocando um profissional, depois outro, contratando. E o escritório começou a tomar corpo, né? Recuperação do crédito começou a tomar corpo, começou a crescer. E aí foi quando a gente falou assim, poxa, vamos começar a sair do amadorismo e vamos começar a tratar como uma empresa mesmo. E foi quando a gente começou a implantar outros trabalhos. A empresa começou a crescer em número de funcionários, a gente estava em Rio Preto, então aí foi tomando, né, esse movimento todo. E hoje nós temos uma empresa que está com 70 funcionários, né? E a psicologia voltou depois de muitos anos. Né? E aí eu sempre falo, né? O Altair, ele foi fazer contabilidade, né? E ele, nesse meio tempo, que hoje nós estamos com 22 anos, vamos fazer de empresa agora em setembro, ele falou assim para mim, Jéssica, alguém tem que fazer direito. Aí eu falei, tá, mas a gente já tava no terceiro filho, eu falei assim, não dá, eu não vou voltar para a sala de aula. Ele falou assim, você vai voltar para a sala de aula porque alguém tem que fazer direito. E aí, nesse foi construindo o nosso escritório. Então, eu fui fazer direito, depois fiz a especialização. Aí, por fim, ele falou, vai fazer mestrado. Eu falei assim, era só o que faltava. Aí, fui e fiz um mestrado, terminei agora. Então, foi dando esse corpo todo na parte tributária, porque foi vindo das demandas dos clientes, né? E eu fui entrando nessa onda do escritório. E a psicologia voltou
há uns 5 anos atrás, quando eu comecei a ver a necessidade do meu pessoal. Eu falei, tem coisa que eu preciso melhorar aqui. Porque para formar pessoas, você sabe muito bem, né, Edgar? É complicado. Sim, muito. A curva de aprendizado é grande, é longa, ainda mais na parte contábil, parte fiscal. São trabalhos complexos. Uhum. Então, eu fui vendo a necessidade de acompanhar o desenvolvimento emocional dos colaboradores. E foi aí que onde a gente começou integramente. Legal, vamos falar sobre ele. Sim. São 20 anos, então, de Palim e Martins. Isso. Hoje, ela é uma empresa só de consultoria tributária voltada para o agro, também faz a parte de contabilidade. Não, a parte contábil a gente não Tá faz. bom. Nós só trabalhamos com recuperação na parte fiscal mesmo. Então, nós fazemos recuperação de crédito ICMS para produtor rural e fazemos também a recuperação de crédito ICMS na CAT 207 e na CAT 83, que é para PJ, crédito presumido e lucro real. E nós fazemos também a recuperação de tributos federais, PIS e COFINS, IPI, né, faz toda a parte ali da PERDCOMP e tal. Então, nós fazemos a recuperação dos tributos na parte federal também, além da parte da advocacia, né? Tá Que a advocacia também entrou com revisão de autos de infração, defesas, né, tanto no TIT quanto no CARF, né, e também nos tribunais judiciais. Então, Mas sempre voltado para o direito tributário. sempre voltado para o direito tributário. Tá. Nós fizemos alguma coisa de plano verão ali na parte civil, mas o foco nosso é parte tributária. Tá, legal. E foi essa escolha pelo agro veio muito em função do que o Altair já vivia lá atrás como um vendedor, vamos falar Vendedor. assim. Um vendedor de uma contabilidade que na oportunidade fazia toda a parte de recuperação tributária também. Isso. Porque eles estão numa região também que é uma das maiores Super. do estado de São Paulo, pelo menos não sei do Brasil, mas do estado de São Paulo, no que diz respeito a agronegócio, ali é um dos muito fortes, né? Isso, é muito forte. E começou realmente o nosso forte ali no produtor rural. E depois nós vemos com a parte de prestação de serviço para as revendas e indústrias, frigoríficos. Então, toda essa área de recuperação de tributos no agronegócio é a nossa expertise ali. Porque tem é muito complexo o regulamento ICMS, né? Então, cada setor do agro tem sua particularidade. O setor da cana tem um, o setor do frigorífico de aves tem outro, de bois tem outro, e você vai para a parte de laranja, cítricos. Então, assim, cada ramo de atividade dentro do agronegócio já tem uma complexidade diferente, porque são incentivos fiscais diferentes que o governo dá para cada setor. Então, não tem como você falar assim, vamos fazer várias recuperações e vender. Não, nós somos muito conservadores, sabe? A gente é bom nisso, não que a gente não vê outro tipo de recuperação, mas vamos dar força naquilo que a gente é bom. E no estado de São Paulo, eu posso dizer, hoje, não só no estado de São Paulo, nós somos a melhor empresa de consultoria, a melhor e a maior empresa de consultoria tributária no ramo de recuperação de crédito ICMS que tem no agronegócio, tanto para produtor rural quanto para pessoa jurídica no estado de São Paulo. Hoje nós somos os melhores e os maiores. Eu falo isso com propriedade porque os maiores clientes são os nossos. As maiores empresas são nossos clientes, então, né, isso nos coloca numa posição. Conheço um pouco da estrutura de vocês, de fato, é muito grande. E desde já, parabéns pelo que vocês construíram e estão construindo ainda. Qual que é o maior desafio que você tem hoje de lidar com o seu cliente do agronegócio? E aí eu vou falar assim, hoje qual que é o seu ICP, né? Qual que é o seu cliente ideal? São pequenos agricultores ou não? Você pega grandes empresas? Como que é? A gente não deixa de atender os pequenos produtores, tá? A gente não é aquela empresa que fala, não, eu não aceito mais os pequenos. Não, mas também tem uma quantidade tem um limite, porque também não compensa entrar com o processo todo na Secretaria da Fazenda para um produtor rural que gasta 500 litros de óleo diesel no mês, não dá. Então tem que ser acima de 2.500 litros de gasto de óleo diesel para que a gente tenha condições de fazer aí a recuperação do crédito, porque senão não paga nem o nosso serviço, né? Então existe um mínimo ali do produtor e
E assim, os clientes nossos de PJ seriam somente aqueles que estão no crédito presumido e no lucro real. Tá. Porque Simples Nacional não tem contribuição de ICMS, então não tem Não como vale você não fazer tem o que você a recuperar. recuperação. Isso. Tem algumas recuperações exclusivas para Simples Nacional, mas no agronegócio é crédito presumido ou lucro real. Para PJ, CRAT 207 e 83. No produtor rural acima de 2.500 litros de óleo diesel gasto no mês aí. Tá. E qual é a maior dificuldade que você tem hoje de lidar com esse público? Porque assim, e aí é um achismo, tá? Porque eu acredito que sejam pessoas, talvez muitas delas, não todas, evidentemente, porque até o agro hoje cresceu demais. Sempre foi uma potência no nosso país, sempre foi o que, digamos, o que moveu o nosso país. Mas eram pessoas, talvez, um pouco mais, entre aspas, chucras, né? De difícil trato, muitas vezes. Hoje em dia já há uma profissionalização um pouco maior. Mas qual que é a dificuldade que você encontra? Assim, você vê uma barreira muito grande no oferecimento do seu serviço, por exemplo, para o seu público-alvo? Ou a partir do momento que você fala que ele tem uma possibilidade de ganhar dinheiro, o negócio já fica mais fácil? Olha, já foi muito mais resistente do que hoje. Antigamente, você falava de fisco, porque o nosso trabalho, você entrega toda a escrita fiscal para o fisco, né? Porque eles que vão analisar, a Secretaria da Fazenda analisa e devolve em forma de crédito. Só que hoje as pessoas elas estão um pouco mais com a mente aberta. Eu vejo assim que o produtor ele confia muito no seu contador, ele confia muito na empresa. Quando você entrega um trabalho com excelência, o produtor ele confia. Uma vez que ele confia, ele está ali com você sempre. Agora, quando ele desconfia, ele também encerra toda a relação. Então, sempre nosso trabalho foi na base realmente de mostrar a veracidade daquilo, que nós estamos de acordo com a legislação, a gente não faz nada que não esteja na legislação. Nós somos uma empresa mais conservadora, a gente não gosta de colocar o cliente em risco. Né? Tem cliente que chega para a gente e fala assim, não, mas eu trago gado fora do estado e deixo lá no confinamento. E depois eu vendo. Na hora que você vai ver, o gado passou uma noite na propriedade. A legislação fala que ele tem que ficar no mínimo 52 dias confinados. E aí você fala, você não tem direito a esse crédito. Você não vai recuperar esse crédito. Então a gente passa para o cliente o quê? Nós fazemos o que é seguro. A segurança que a legislação fala. Se você faz errado, nós também nem pedimos esse crédito. Não é interessante para nós esse tipo de cliente. Então, a resistência hoje é mais em você encontrar, às vezes, contadores, que a gente tem que falar para o contador o seguinte, nós somos parceiros, nós estamos aqui para trabalhar junto com você e não para te tirar o cliente, porque nós não fazemos contabilidade. Só que o contador, às vezes, vai ter o trabalho dele questionado. Sim, porque você pode encontrar algum erro ali. Você pode encontrar erro ali. Sim. Então, a nossa resistência é de mostrar para o contador que a gente está ali junto com ele e não para ficar apontando erros dele. Mas, a gente pode trabalhar junto e você pode corrigir esse fator que está errado. Olha, corrija essa escrita, a matrícula da propriedade. Então, se o contador ele enxerga a gente como parceiro, vai bem. Se o contador enxerga que a gente veio para concorrer com ele, é a resistência, porque o produtor rural confia muito no seu contador. Mas é o que eu falei, né? A nova geração vem vindo, os filhos dos agricultores, dos produtores já têm uma outra mentalidade, então eles já começam a ter um questionamento diferente. Já PJ não. O pessoal da PJ mais é realmente concorrentes, né? A gente tem vários concorrentes. E a concorrência ali na hora de você colocar na mesa, ainda no interior do estado de São Paulo, é aquela coisa assim, o pessoal de São Paulo tem mais valor da capital. Chega lá, então não, eu contratei uma empresa de São Paulo para fazer minha recuperação de crédito. Tá, mas eu estou aqui, né, na sua região, dentro do seu
mas às vezes não tem a mesma valia, sabe? Sim, sim. Porque veio de São Paulo. Então, assim, alguma coisa a gente encontra assim, mas são poucos. Não Até tem porque o mais, nome de vocês já já tá... tá mais consolidado no Sim, mercado. sim, legal. Vamos falar um pouco sobre a parte da psicologia? Você tem a formação em psicologia, falou que você Sim. fez... A primeira formação. Eu Qual que é? fiz sistêmica, que é a Isso. terapia familiar, né? Que trabalha a psicologia numa questão mais de rede. Que é né? Como que é o nome, gente? Ai, me fugiu o nome, que agora tem bastante gente falando sobre isso. Constelação? Não. Isso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Legal. É uma outra linha. Legal. Aí você disse que você abandonou, entre aspas, um pouco a sua carreira como psicóloga, se dedicou a Palim e Martins, fez direito e há 5 anos você retomou essa... Não digo paixão, mas você retomou essa vontade de trabalhar e unir essas duas áreas de atuação em prol da Palim e Martins e dos seus clientes. Como que foi essa retomada da sua carreira? Porque, querendo ou não, você ficou ali, sei lá, 15, 20 anos afastada das atividades. E a gente sabe que, enfim, são estudos que mudam, atualizações. Um monte de coisa muda. Como que foi retomar essa profissão, sua primeira profissão? Sim. Você não está errado. É minha paixão. A psicologia é a minha paixão, que brilha os meus olhos. Eu falo que é sua paixão porque a gente fez um evento juntos há uma semana. E de te olhar, eu tava lá no fundo te olhando e eu via que a forma como você falava, assim, demonstrava de fato que você é apaixonada por aquilo. Eu sou apaixonada pela psicologia. Aprendi a gostar do direito. O direito foi muito importante para mim porque me ensinou a estudar. Uhum. Né? O direito, você tem que ser muito coerente, você tem que ver fontes, e eu sou muito chata com isso, com estudos. Eu acho que a gente tem que falar daquilo que realmente ser pesquisas e tudo. Então, o direito me ensinou a estudar. Agora, a psicologia é o que brilha meus olhos. Então, quando eu comecei a retomar a psicologia, eu retomei em grupos de estudos. Eu falei, eu vou fazer parte de alguns grupos de estudos, né, de psicólogos, para eu começar, mas era assim, porque eu gostava e porque eu não tinha ainda a visão de aplicar a psicologia dentro da empresa. Mas aí eu falei, cara, eu estudava temperamentos, né, os 4 temperamentos. Eu falei assim, nossa, mas isso aqui eu posso trazer para dentro da minha empresa, né? Se eu começar a estudar o perfil dos meus colaboradores, eu consigo ganhar tempo em treinamentos, inclusive. Né? Que eu consigo ver a pessoa certa no lugar certo. Não adianta eu colocar uma equipe de comercial fleumático, no temperamento fleumático, aquele temperamento mais calmo, sendo que eu preciso de um comercial ativo. Então eu falei, né, dá para eu utilizar muita coisa. Aí começou a abrir minha mente, sabe? Começou a abrir minha mente, estudar os outros testes. Então eu comecei a vir numa reciclagem para mim. Que na verdade, Edgar, eu vou falar assim, ó, quando eu voltei para psicologia, eu voltei para mergulhar dentro de mim em autoconhecimento e falar, vamos lá, o que a gente pode melhorar aqui? Eu comecei a mudar a minha forma de agir, minha forma de ser psicóloga, de ser empresária, mãe, esposa. Então começou a abrir muito a minha mente, expandir minha mente e falar assim, cara, isso aqui não é só uma terapia. Isso daqui é como eu posso me desenvolver profissionalmente. Uhum. Se eu posso me desenvolver profissionalmente, eu consigo fazer isso com os meus funcionários. E eu comecei a perceber um ou outro ali dentro. Falei, pessoas precisando, estão crescendo, mas não sabem como. E às vezes eu dispensando gente sem necessidade, que poderia ser um potencial, por não enxergar, por erro meu de não enxergar que se eu aprimorasse alguma coisinha ali, eu não precisava ter perdido o tal profissional. Então eu falei assim, tem coisa errada com a forma da gente gerir a equipe. As pessoas. Então foi aí a transição da minha carreira de novo, sabe? De eu olhar para dentro de mim primeiro e falar assim, não, o que eu quero para minha empresa? Quando eu falo eu e meu esposo, né? Porque a gente veio junto nessa. Então, quando a gente resolveu falar, vamos olhar para dentro da gente e depois olhar para dentro da empresa, aí as coisas começaram a mudar. Aí foi quando começou a surgir o Integramente, aí eu aplicar os testes dentro da empresa. Fala um pouco sobre o Integramente.
que é o Integramente? Então, o Integramente ele nasceu justamente nesse sentido. Eu tinha pessoas em que gostava da empresa, a gente veio implantando uma cultura diferente dentro da empresa e eu comecei a notar que as pessoas não eram produtivas em algumas áreas. Quando não eram produtivas em algumas áreas, eu falei assim, cara, mas gosta da empresa, mas não está sendo produtiva, você chama atenção, a pessoa não vai, não... E eu falei assim, vamos começar a comprar alguns testes, porque eu acho que a gente está errando em alguma coisa. Vamos comprar alguns testes, e começamos a comprar alguns testes, aí eu comecei a ver que nós estamos errando. O problema está na empresa, que não está colocando a pessoa certa no lugar certo para fazer o trabalho certo. Então, pessoas com deficiência em atenção, pessoas que falam, na hora que você mostrava o teste, falavam assim, doutor, eu tomava remédio, eu parei por conta. Então, mas está prejudicando o trabalho. Sim. Então, não é só a empresa que está cobrando muito. Sabe aquela história que o funcionário vem e fala, nossa, a empresa está me cobrando demais, eu estou sendo muito cobrada e tal. E às vezes, não é. É a pessoa que parou de tomar o remédio que ela já era prescrito para ela. Então, por conta própria. Aí você começa a colocar a responsabilidade da vida profissional para o próprio profissional. E fala assim para ele, olha, você é responsável pelo seu desenvolvimento. A empresa, ela só é um instrumento de desenvolvimento seu. Mas no momento que você chegou aqui com o seu currículo, nós fizemos um acordo. Eu comprei seu serviço e você me vendeu seu serviço. Você é prestador de serviço, eu sou seu cliente. Aquele mundo de CLT, ele cai um pouco. Tudo bem, a gente continua na parte formal do trabalho e tal, mas você coloca para o colaborador que ele é responsável pelo desenvolvimento dele, não a empresa. A empresa está ali para cobrar aquilo que ele veio me vender. Então, você veio me vender que você é contador, que você sabe o que você está fazendo, eu vou te cobrar sobre o serviço que você sabe que você está fazendo. Então... Você chegou a assistir um episódio em que eu não me recordo certo, eu não me recordo qual o programa em si, mas é um programa de internet em que o Thales Gomes fala com 30 pessoas demitidas. Thales Gomes do G4, ele sentado ao centro como na figura do patrão, e ele tem um debate com 30 pessoas que são demitidas. E o Thales, ele é conhecido como uma pessoa das opiniões fortes, né? Muitas vezes eu não concordo com as opiniões, mas super respeito. Eu acho ele, não conheço como pessoa, mas como empresário, é inegável o sucesso que ele tem. E ele vai muito ao encontro disso, né? Que muitas vezes as pessoas, os colaboradores, eles colocam no empresário a responsabilidade desse desenvolvimento. E o Thales fala, eu não sou pai de ninguém. Sim. Então, assim, e a gente encontra isso, acho que principalmente na nova geração, que é uma geração que vem muito com eu quero muitos direitos, quero poucos deveres, ou quase nenhum. Sim. E essa é uma grande dificuldade, eu acho, que a gente tem hoje de contratação e também de realocação dos colaboradores dentro da empresa, e eu acho que vai muito ao encontro do que a Integramente pode ajudar os empresários, né? Sim, sabe por quê? As pessoas, elas se colocam muito como vítimas. Eu sou CLT, eu sou funcionário, eu sou vítima. Vítima de quem? Vítima de quem? Não. Você não é vítima. Quando você é tão fantástico, porque quando você faz os testes, quem está colocando quem está preenchendo aqueles dados no teste? Não é a própria pessoa? Então, os resultados são científicos. Tá aqui, queridão. Sua inteligência diminuiu. Teu QI está abaixo da média. O QI abaixo da média não quer dizer que a pessoa é burra. Não é isso. O QI abaixo da média está dizendo que a pessoa ela vai ter que estudar 2, 3 vezes a mais do que quem tem QI na média. Então, se você cobra um treinamento da pessoa, se ela sabe que ela tem aquela dificuldade, então não é porque o líder não está explicando. Ela tem que se dedicar um pouco mais. Ela tem que se dedicar um pouco mais. Então, você vai cobrar o que dela? Estuda um pouco mais. Se você não entendeu, é porque você está com essa dificuldade. A empresa não é responsável por isso. Então, quando você entrega o PDI, né, que nós chamamos, né, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual
para o colaborador, ele vai tomar pé daquilo, ele vai falar assim, sou eu e eu, né? Então, vamos lá. Para eu permanecer aqui na empresa, e eu falo muito isso lá dentro da minha empresa, a cada 6 meses a gente avalia os fornecedores. São Você todos. é fornecedor. Sim. A cada 6 meses eu avalio o fornecedor. Você está fazendo isso aqui? Você já está colocando em prática o seu PDI? Vamos lá. Então, e não é a cada 6... A gente reaplica os testes a cada 6 meses. Mas mensalmente a gente tem avaliação de desempenho. Que o líder vai falar lá. O que a pessoa fez durante o mês? Ela está conseguindo colocar o PDI dela em atividade ou não? Tem pessoas que a gente encaminha para médico, né? Vai para um neurologista, vai para um psiquiatra, precisa tomar um remédio. Quantas pessoas tomam remédio de depressão em dosagem errada? E não volta para fazer acompanhamento no médico. Aí chega na empresa, tá lá com a dosagem errada ou tá muito baixa e a pessoa não, além de não ser produtiva, ela fica numa tristeza e depressão. É doença, é sério. Sim, isso. Claro. Então, a empresa faz o quê com uma pessoa dessa? A pessoa vai para o banheiro chorar. A pessoa não pode falar nada que a pessoa já está muito emotiva. E não é nem culpa da empresa. Às vezes está com a dosagem errada do remédio. Aí, o que a gente faz no PDI? Você voltou no médico? A pessoa toma remédio para dormir. O remédio para dormir tem remédio que dá alucinação. E aí? Aí vira o Zolpidem da vida. As coisas. E aí? Como é que faz? Ah, a culpa é da empresa? Tô com burnout. Ah, é? Chegou uma ex-funcionária para mim e falou assim, a minha psicóloga falou que eu tô com burnout. Falei, eu acabei de fazer teus testes, como é que você tá com burnout? Tipo, não, eu tô com nem burnout. Nem trabalha tanto assim? Você sabe. Aí, eu peguei e falei assim pra ela, então faz o seguinte, você tá com burnout, sua psicóloga falou? Então, você pega com a sua psicóloga, por escrito, o teu afastamento do burnout. Fala para ela atestar que você tem burnout. E aí eu vou pedir para você ir num psiquiatra também para pegar por escrito, porque eu vou ter que te afastar no INSS. Sim. Então eu vou precisar desses documentos. Você me apresenta o da tua psicóloga e da psiquiatra que você tem burnout. Embora eu acho que você não tem. Mas vamos lá. Não deu 2 semanas, pediu demissão. Porque você acha que a psicóloga ia dar? De forma alguma. Se é que ela tinha passado a psicóloga. Então, você tira essa questão de vitimismo. É uma proteção tanto para o funcionário, para ele falar assim, a empresa está vendo que eu não estou bem, né? E não está me dando assistência. Tanto para a empresa, para falar assim, peraí que não é isso daí não, queridão. Não vem querer se vitimizar aqui não, porque você é um prestador de serviço, eu estou comprando seu serviço, eu posso te cobrar. Sim. E eu estou aqui para cobrar aquilo que eu estou pagando. Uhum. Entende? Então, o Integramente, ele vem para ajudar o colaborador a se desenvolver profissionalmente, mas sendo ele o responsável pelo seu desenvolvimento. E a empresa como um meio dele se desenvolver. E, ao mesmo tempo, a empresa entendendo que investir em desenvolvimento emocional não é frescura, não é um gasto. Quanto mais ela investe no desenvolvimento emocional dos colaboradores, mais ela economiza financeiramente. Eu tenho, mês passado, eu pedi para o meu RH levantar quantos absenteísmo atestado nós tivemos no mês. 2 de 70 funcionários. E ainda foi para acompanhar filho em médico. Então, não tenho gasto com horas de atestado que a empresa pagou e o funcionário não trabalhou. Por quê? Porque a gente investe em desenvolvimento emocional. E o colaborador ele se sente cuidado. Ele não sente que ele se sente cuidado pela empresa. Nossa, a cada 6 meses eu vou ver como é que eu estou. Alguém está se preocupando com isso. Então, ele se sente acolhido. É um benefício isso. Não é só salário. Sim. E além do... o que você falou foi perfeito. Mas isso não é só um investimento, né? Agora, com a NR1, né? Com a atualização que nós tivemos, passa a ser uma obrigação de qualquer empresário. Se você é empresário e tem ao menos um colaborador seletista, é sua obrigação agora cumprir os termos da NR, norma regulamentadora número 1,
que inseriu ali no corpo dela a questão dos riscos psicossociais. Então você precisa, sim, de fato se preocupar e a Jéssica, ela fornece esse tipo de suporte na implementação de um programa para saúde mental e psicológica dos colaboradores, né? Sim, sim, porque a NR1 ali, ela não traz os critérios. Ela tudo só muito fala vago, assim, subjetivo, né? Subjetivo. Isso é ruim também para o empresário, né? Super. Porque no momento de uma fiscalização, o que será fiscalizado? Exatamente. Tem a questão dos treinamentos, que aí sim é uma questão objetiva, mas o teor do treinamento, o que eu preciso, o que precisa ter dentro desse treinamento? E a Previdência, quando ela aponta que estamos, o índice de afastamento por ansiedade e depressão está em segundo lugar, só treinamento Primeiro vai resolver? É qual hoje, você sabe? O primeiro acho que ainda é sobre aqueles tendinite, aquelas coisas de motora, é uma questão né? Física. Mas eu acho que em questões psicológicas é o primeiro, né? Ansiedade e depressão. Então, mas o número de afastamentos hoje, no ranking, está em segundo lugar. Os riscos psicossociais. Então, na hora que você vai ver, mas da palestra, só palestra dentro da empresa não resolve o problema de ansiedade e depressão. Não adianta você dar uma palestrinha, um treinamento e cobrar de uma forma exagerada o seu colaborador ter um ambiente nocivo, né, de trabalho. Então, na hora que você vai ver, então, o Integramente, quando você faz os testes, já me aparece se a pessoa ela tem uma predisposição alta, média ou baixa de depressão. No próprio teste aparece isso. A ansiedade também vem em outro teste falando se a impulsividade ela está acima ou abaixo da média. Então, na hora que você vê, esse programa, ele me dá total respaldo para falar para a Previdência assim, eu faço acompanhamento. Que é importante para uma fiscalização, eventualmente do Ministério do Trabalho. Justamente. Você já tem algum embasamento para... Você tem um laudo ali para você entregar e falar assim, eu cumpro com isso daqui, com os requisitos. Uhum. O Integramente é uma plataforma que você contrata direto lá, e aí você contrata como que é? Por teste, você escolhe quais os testes você quer aplicar? Como funciona o seguinte, o Integramente, então, a gente tem a aplicação desses testes, só que como os testes são psicológicos e um psicólogo precisa de um CRP, claro, para adquirir esses testes, então nós fazemos essa aplicação, só que não só a aplicação, nós fazemos todo o acompanhamento com o RH e com o psicólogo da empresa, ou não tem o RH dentro da minha empresa. Então, a gente pega a liderança, os donos da empresa, e a gente faz a aplicação desses testes. E a gente dá a devolutiva para o colaborador. Por que a devolutiva para cada colaborador? Porque você está mostrando a vida dele. Eu preciso que ele, até por respeito e ética, que ele entenda os testes que ele Como que você enxerga fez. o papel desse feedback na construção de um ambiente saudável? É primordial. Porque você precisa... esse one-on-one tem empresas que não faz. E às vezes faz e não sabe como direcionar essa conversa. Às vezes é num tom agressivo, é num tom de deboche, muitas vezes. Preconceito, e não é sobre isso. Então, por isso que nós damos a devolutiva e a gente depois faz uma reunião com os líderes para falar assim, o seu departamento está dessa forma. Aí a gente instrui como que ele vai fazer essa devolutiva com os colaboradores, o que ele vai cobrar desses colaboradores. Então, a gente tem uma total responsabilidade com a vida do outro, né? Com o emocional do colaborador. Não é assim, né? Existem plataformas que você vai lá e preenche um questionário, já sai ali um resultado e tá bom, você é isso. O Integramente não é essa proposta. É uma consultoria. Vocês fazem uma consultoria de fato. O Integramente, então a gente faz a aplicação dos testes, a gente tem um acompanhamento do desenvolvimento desse colaborador. A plataforma é onde ele vai acessar os resultados dos testes dele. Tá. Ele faz os testes ali, porque o palográfico, por exemplo, não tem como você fazer o teste o palográfico é aquele dos pauzinhos quando você tira a carta. Eu tinha um medo disso daí. Aquele lá vai me mostrar a produtividade, o ritmo que a pessoa tem. Então, assim, não tem como você fazer digitalmente. Sim. Então, é um programa personalíssimo.
Ele é personalizado para analisar profundamente o colaborador. Não é terapia, mas ele me dá todos os... como está o colaborador e o que eu preciso trabalhar nele. E a gente faz um PDI daquilo. Então, a plataforma, na hora que a gente faz a correção, a gente joga esses dados na plataforma. Aí sim, o colaborador ele tem na mão dele. Pode consultar no celular, no computador, os resultados. Se ele quer levar os resultados para o psicólogo dele, se ele quer fazer o que ele quiser com os resultados dos testes dele, ele leva. E o líder ele tem acesso ali como que está o time dele para tomada de decisões, para realocação de pessoal, ou para, nossa, eu preciso fazer um recrutamento de alguém do meu time, só que eu gostaria de um perfil diferente por conta disso, disso, daquilo. Ele tem como tomar decisões com aquilo. Então, não é só uma plataforma, é toda uma mentoria, toda uma consultoria que é o Integramente para acompanhar isso daí. São para empresas que querem investir em pessoas de não ficar naquela rotatividade, perdendo gente. Não, eu quero diminuir minha rotatividade, então tá, o Integramente é o ideal para você formar líderes, formar equipe, formar pessoas e de acordo com a sua cultura. E ele vai fortalecer a sua cultura. Vai engajar, vai dar engajamento e tudo. E é importante que o empresário ele tenha em mente que, por ser algo extremamente personalizado, tem um investimento maior do que algo que é genérico, evidentemente. Sim. Mas o que ele tem que ter em mente é que esse investimento na Integramente, ele é muito menor do que o custo de você demitir e contratar um funcionário. Com certeza. Porque hoje, sei lá, quantas vezes representa 8, 10 vezes o custo de um funcionário você demitir e contratar um cara novo? É muito além de tempo, isso eu estou dizendo assim, 8, 10 vezes o valor monetário. E o tempo? Sim. Né? Sim. Você tem o tempo de rampagem do cara, até você vai saber se dá certo, se não dá, enfim. E um grande problema que que os empresários vê hoje é o seguinte, essa geração não quer trabalhar. Quando você olha a grosso modo, você fala assim, realmente eles não querem trabalhar. Mas na hora que você coloca para a pessoa o plano dela, como que ela pode crescer, tudo, ela já começa a falar assim, poxa, eu não tenho propósito na minha vida. Eu gostaria de estar numa empresa que me ajudasse a construir meu profissional. Aí você começa a ver que peraí, não são todas as pessoas assim, não. Às vezes elas não sabem olhar para elas mesmas e falar assim, nossa, eu estou num lugar legal. De fato, é uma geração difícil. Mas assim, nós como empresários, a gente precisa saber lidar com eles. Porque são eles. São eles. São eles. E assim, se a gente não souber lidar com eles, a tendência, não sei se tendência, mas assim, pode ser que as coisas piorem. Numa próxima geração, a gente precisa começar a aprender como lidar com essas pessoas. Porque a gente precisa lidar com gente. Toda empresa precisa de gente. Exato. Então, mas geração A, B, C, D, Z, independente da geração, vamos conversar com as pessoas e mostrar para elas que elas podem ser bem-sucedidas, elas podem ter responsabilidade pelo seu próprio profissional e elas podem se encontrar. O problema é que hoje você tem tanta família desestruturada que a pessoa ela não sabe que direção que ela toma. Ela chega na tua empresa perdida. Se na empresa ela também não tiver um direcionamento, a gente sempre vai estar querendo trocar pessoas e a gente sempre vai estar com essa mesma dificuldade. Não tem gente para trabalhar, não tem gente para trabalhar, não tem gente para trabalhar. Se você conseguir entender que se você investir no desenvolvimento emocional das pessoas, pode ser que ela continue perdida na vida familiar, mas dentro da empresa... Nossa, eu posso ser desenvolvido aqui dentro. Sim. Nossa, eu não pensei nisso. Eu falo porque isso a gente encontra dentro da nossa empresa. Sabe? Pessoas que falam assim, nossa, eu não sabia qual era o meu propósito. Eu sou bom nisso mesmo. Porque não tem outra pessoa que vai falar para ela. Você acha que dentro da família dela, se é desestruturado, vai alguém chegar para ela, deixa eu conversar com você aqui sobre o seu desenvolvimento profissional? Ninguém vai falar isso. Você acha que um amigo de bar vai falar isso? Não vai. Agora, se ele encontra um líder, alguém na equipe, uma cultura que vai falar para ela assim, você pode crescer nisso, naquilo. E com embasamento técnico, com embasamento técnico. Poxa, a pessoa não sai. A pessoa não vai te trocar por R$100 que a outra empresa tá te oferecendo a mais. Não vai. Exatamente. E que dica que você poderia dar para quem está assistindo a gente de práticas
essenciais para o empresário construir um ambiente de trabalho saudável, emocionalmente, digamos assim? Primeiro, começar com o empresário. Porque se não vem de cima para baixo, as pessoas não vão admirar. Pensa o seguinte, você tem que estar no lugar que você gosta, que você se sente bem. Você não vai chegar daqui, entrar numa família, por exemplo, vou conhecer alguém e vou entrar num lugar e ser mal recebido. Ou não gostei do aspecto daquela empresa. Não, você não... Então, você só vai gostar se você começar a ver que já desde cima as pessoas funcionam da mesma forma, as pessoas são educadas, as pessoas são parceiras, as pessoas estão ali na mesma frequência, sabe? Tem um clima acolhedor. Tem um clima acolhedor. Apesar da cobrança existir. Justamente o que eu ia falar. Ser acolhedor não quer dizer que não haja cobrança, Claro. que não existe isso. Eu gosto de brincar lá no escritório que é assim, ó, a gente já nasce sob pressão. A gente nasce apanhando, tomando vacina na coxa direita, na coxa esquerda, no braço. Alguém Tapa na enfiando bunda. alguma coisa dentro da tua boca ali, um gás para tirar tudo as placentas da vida. Então, assim, a hora do nascimento não é legal. É verdade, eu não tinha parado pra pensar. A hora do nascimento não é legal. Então, até você ser embalado num cobertorzinho, te deixar quietinho, você já chorou bastante ali. Então, a vida já é assim. Então, não quer dizer que um ambiente acolhedor não vai ter cobrança, não vai ter prazos para entrega, não vai ter avaliação, não é isso. Mas se você tem uma mudança de mentalidade desde o dono, de falar assim, eu sei o que eu quero para minha empresa, eu sei que tipo de pessoas que eu quero que trabalhe aqui, se ele não abrir a mente para isso, ele também não vai ter um time engajado. Ele não vai ter um ambiente que as pessoas queiram ficar na empresa dele. E é muito ruim você ver uma empresa que as pessoas não querem ficar. Poxa, é desagradável isso. Sim. Eu não quero trabalhar naquela empresa que eu não gosto. Nossa, aquela empresa tem um clima horrível. Não, isso não é legal. Então, o primeiro tem que começar do dono. Do dono, os líderes, tem que começar ali. É lá de cima, porque a pessoa vai falar assim, poxa, eu admiro esse cara. Eu admiro a pessoa que eu estou trabalhando ali. Porque ela passa a comprar não o trabalho ali, somente a empresa onde ela está inserida. Ela quer comprar a missão daquela empresa. É muito além. Uhum. Transcende. Quando ela gosta dos valores da empresa, ela quer ficar ali porque ela posta a vida dela ali. E quando os valores estampados na parede refletem de fato o dia a dia, acho que as coisas funcionam muito mais. Funcionam muito mais. Legal. E na sua experiência, assim, como psicóloga, como hoje uma especialista nessa parte de saúde psicossocial, qual que é o maior equívoco que você entende que os empresários cometem dentro das suas empresas no que diz respeito a esse ambiente saudável? Eles acham que o que eu estou pagando tem que me entregar o que eu estou pagando. Uhum. Pago o salário, ele tem que me devolver o trabalho. Teria que ser assim? Se você Teoricamente, olhar, sim, mas a gente tem que se importar assim. com... Não é assim. Porque se a pessoa ela leva realmente essa ideia, ela está olhando o colaborador como um número, né? Tá olhando o colaborador ali como mais um ativo ali, alguma coisa, e o colaborador olha para o empresário como um número ali, que você fala assim, se eu tiver mais R$100 no outro lugar, eu vou te trocar, cara, porque você para mim não vira nada. Uhum. Então, se for só na ordem financeira, essa troca, você vai ter uma rotatividade enorme mesmo. Agora, se o empresário, ele olhar e falar assim, não, eu preciso de pessoas, eu tenho um time, eu quero fortalecer um time, é muito mais do que uma empresa, porque ser empresário não é só você ter uma empresa ali, fabricar um produto ou vender um serviço. Você tem que ser responsável por pessoas. Você está impactando vidas, você está impactando um mercado, você está impactando o número de empregos na sociedade. Então, assim, você tem uma missão além do que a fabricação de um produto ou uma venda de um serviço. Então, se o empresário ele começar a mudar a ideia e achar que não é mais um número, não é só mais alguém que está ali e não ter importância, ele não vai crescer. Esses empresários estão fadados assim a acabar.
no futuro próximo, porque não tem jeito. Não é acabar a empresa, é acabar o empresário mesmo. Vai ter que ser afastado da sua empresa. Sim. Porque vai prejudicar a sua própria empresa. E você acredita que o futuro das empresas ela passa por essa integração entre a psicologia e uma gestão estratégica? Você acha que tem esse vínculo? Eu acredito absoluto nisso, porque é uma gestão inteligente. Porque, veja, você vai colocar, mas tem a IA. A IA não é uma pessoa. A IA é um sistema. Sim. Que precisa de um ser humano para fazer pergunta. E para alimentar a IA. E para alimentar a IA. Se a gente não tiver pessoas que tenham um pouco de equilíbrio ali, que já tenham, saiba fazer essas perguntas, ela não vai funcionar sozinha. Então, sempre vai precisar de pessoas. E as pessoas antigamente falavam, a gente está faltando mão de obra qualificada. O que é mão de obra qualificada? Será que é só tecnicamente? Porque a gente já passou por vários momentos na história da humanidade. E a gente sabe que parte técnica, você corre atrás. Você aprende. Comportamento, desde que mundo é mundo, é o mesmo. O homem das cavernas tinha raiva. É a mesma raiva que a gente tem hoje. Ele pode expressar de forma diferente, mas o sentimento não muda. Uhum. Raiva, ódio, amor, paixão, é tudo a mesma coisa. Em qualquer época da vida, em qualquer era. Então, o que muda é como as pessoas expressam. E se você está num ambiente que tem várias pessoas, você quer crescer, e você quer ter uma empresa que esteja em crescimento, cara, você tem que saber lidar com pessoas. Então, a psicologia está muito agregada a uma empresa inteligente. Eu não vejo de outra forma. E tem a máxima que hoje se fala, né? Hoje você precisa contratar pela cultura, pelo fit cultural que o colaborador tem com você e esquecer um pouco do técnico. É o que você falou, o técnico se treina. Você pode encontrar uma pessoa que não seja tecnicamente o perfil ideal seu. Mas se você tiver uma pessoa que tecnicamente te atende, mas culturalmente não está ligado à cultura da sua empresa, você vai demitir essa pessoa em pouquíssimo tempo. Porque ela vai tumultuar, ela vai virar um caos dentro da empresa. Porque você tem que pedir para a pessoa falar... Você já teve... Eu não sei se você já teve essa experiência, mas de pedir para a pessoa falar bom dia. Cara, dá para você falar bom dia para o seu colega? A pessoa chega, sabe quando bota o capuz assim, debaixo do ar-condicionado e fica, não olha nem para os lados. Aí eu venho reclamar, porque fulano não fala bom dia. Porque... Ô, fulano, você pode falar bom dia? Não dá, né, Edgar? Gerir pessoas, eu acho que a maior dificuldade, talvez, do empresário é... Então, você tem que falar o quê? Não, a parte técnica, você desenvolve. Você desenvolve sim, as pessoas aprendem, as pessoas... Dá para você fazer. É mais barato para o empresário treinar tecnicamente do que comportamental. Com certeza, com toda certeza. Jéssica, a gente está chegando ao fim, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Pergunta não, eu queria que você, se possível, se você pudesse dar uma mensagem para o empresário hoje, para que ele... um conselho sobre cuidar de pessoas. Qual seria esse conselho, uma dica de como começar uma implementação de uma cultura voltada para isso que a gente acabou de conversar? Qual seria esse conselho, essa dica? O que o empresário olhe para dentro dele primeiro. Primeira coisa é se autoliderar. Autolidere, autoconheça, tudo. Primeiro olhe para dentro de você. Porque se você não souber o que você quer para você, como é que você vai saber o que você quer para sua empresa, onde você vai levar teu time? Então, a responsabilidade, eu gosto muito de falar sobre a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade do empresário é dele. A empresa não está prosperando, estou com dificuldade no departamento tal. A culpa é sua. Põe a sua vida no colo. Põe a sua empresa no colo. Você é o responsável pelo seu CNPJ. Existe um CPF responsável pelo seu CNPJ. Então, olha para você, para depois você olhar para a empresa. Então, se conserte. Sua vida está bem? Maravilha. Você já olha para a empresa. Sua vida não está bem, vai consertar a tua vida. Vai arrumar de alguma forma a tua vida. Que aí você vai conseguir liderar pessoas. Porque se você não se autolidera, você não lidera pessoas. Excelente, pessoal. Totalmente... Meu pensamento vai ao encontro do que você acabou de falar. Então, se você é empresário que assistiu até agora esse episódio e não teve um insight sequer, certeza que você não prestou atenção nele.
Então, assim, primeira coisa, preocupe-se sim com a sua saúde mental, que é essencial, porque você não vai conseguir liderar uma empresa, você não vai conseguir liderar um time se você não estiver psicologicamente saudável. E segundo, preocupe-se sim com a saúde e o bem-estar do seu time, porque de fato são eles que vão conduzir a sua empresa. A Carla fala muito isso, né? Sim. Eu cuido do meu time para que eles cuidem da minha empresa. Sim. E faz total sentido, Faz total sentido. o que ela fala. Então, não é só uma obrigação a partir de 2026, né? Isso, maio de 2026, que vai entrar a NR1 em vigor, a alteração, que inclui os riscos psicossociais dentro ali da norma regulamentadora, mas também é algo estratégico para você, para atingimento dos seus resultados, para você recrutar melhor, para você manter os seus colaboradores dentro da sua empresa. Então, assim, comece a enxergar isso como algo... Entenda isso como um copo meio cheio, não um copo meio vazio. Eu sempre gosto de pensar dessa forma. Sim. Jéssica, eu queria muito te agradecer. Eu Papo que super agradeço. gostoso. Foi mesmo. Tenho certeza, lá no começo você falou assim, eu espero agregar muito. Eu tenho certeza que agregou demais para quem está assistindo a gente. Você quer deixar uma última mensagem, algum último recado? Onde que a gente te encontra nas redes sociais, Instagram, da Palim também? Sim. @ da Palim Martins é palim.martins. E o meu é @ Jéssica Palim. Legal. E a gente vai marcar um outro episódio para a gente falar sobre o projeto que vocês têm, educacional, para fazer o primeiro clube de negócios do agronegócio. Que vai ser um sucesso. Não tem como não ser um sucesso. Vai ser sim. Com pessoas como você, o Altair, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, sigam a Jéssica, sigam a Palim Martins, sigam Integramente. Lá, quem tiver interesse em saber mais um pouco sobre Integramente, a Jéssica vai ter o maior prazer de atender vocês. Sigam o Papo com Quem Faz, Dop Dolata, Legal Comply. O Daniel, que não está aqui hoje, mas é Daniel Dop. Eu, Edgar Dolata, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu!